meus amados irmãos, vamos ouvir agora o nosso presbítero Dejaci Mourão, trazendo a santa e gloriosa mensagem da palavra de Deus. Meu presbítero Dejaci Mourão, a paz do Senhor, que Deus lhe abençoe, é com você. Pai, Senhor, irmão Raimundo, irmão Nato, irmão Luceleno, que Deus venha derramar a bênção do céu, na vida de vocês, através desse programa. As pessoas amigas que nos ouvem, ouvintes da palavra de Deus, que o Senhor venha abençoar de uma forma toda especial e gloriosa. Irmão Sérgio, ali na região de Jericó, que dirige a congregação de Jericó, irmão Valdeci, toda a sua família. Também ali os irmãos ali da Carcembinha, irmão Vando, irmão Abinael, com a sua família, irmão Antônio. Todos que faz parte desse programa, que ouve a palavra do Senhor. Estamos aqui junto para o irmão Moisés Rodrigues, também o pai da irmã Lucelena, irmão Francisco Nascimento, que o Senhor venha abençoar de uma forma especial, gloriosa. Todos vocês que nos ouvem, irmã Valdo ali no Monte Azul, pastor Geraldo, Toninho do Toco, todos os irmãos, de um modo geral. Não vou falar o nome de todos porque vou falhar, não vou lembrar todos, mas o meu abraço vai a todos vocês, faz parte da membresia da Igreja Assembleia de Deus, qual nós somos membros e congregamos. A paz do Senhor para todos. Graças a Deus, meu Luceleno, por este momento, estarmos aqui para falar da pessoa de Jesus. Não tem coisa melhor nesta vida é falar de Jesus, que Ele é perfeito e a sua vontade é agradável a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E estamos aqui no propósito de proclamar o reino do céu. E Jesus, Ele chamando os seus discípulos, no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, traz uma palavra bem conhecida de todos, leitor da palavra do Senhor, que fala sobre o jugo de Jesus, Capítulo 11, versículo 28, o Senhor fala assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achará descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela nos mostra o quão grande o amor que o nosso Deus tem por nós, irmão Raimundo. A Bíblia, ela nos mostra, o Senhor nos mostra que o Senhor, Ele olha para a humanidade e vê o pecado, vê a canseira, vê o jugo, e vê na frente também a condenação eterna. E Ele se pôs a se entregar, a morrer por nós, para nos trazer esta vida. Porque o apóstolo Paulo, ele vai escrever aos Romanos e diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é interessante que logo no versículo diz: somos justificados gratuitamente, sem precisar pagar nada. Louvado seja o nome do Senhor, pela redenção que há em Cristo Jesus. Jesus, ele falando para os seus discípulos, começa seu sermão, começa a pregar, anunciando, vendo as pessoas oprimidas, cansadas, e ele lança essa palavra: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus aqui, ele estava chamando as pessoas para segui-lo, para deixar todo embaraço, para deixar um jugo pesado que ele carregava, até hoje carrega, muitas das vezes a pessoa vive oprimida, muitas das vezes não tem força para chegar a Deus, muitas das vezes não tem ânimo, mas o Senhor é o ânimo, o Senhor é a força, o Senhor é a graça. O Senhor, eu digo sempre que o Senhor é o combustível
para nós prosseguir cada dia mais próximo dele. E para isso nós temos que chegarmos a ele. E se ele diz que o jugo dele é suave, ele está dizendo, aleluia, quando ele fala que achará descanso para vossas almas, ele está dizendo, ó, eu tenho paz para ti, eu tenho alegria para você, eu tenho vida eterna para vocês. Mas é necessário me seguir, é necessário você chegar para próximo de mim. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, Ele necessita, Ele precisa que Deus não precisa, nós precisamos chegarmos a Ele. Tiago, ele nos alerta de chegai-vos a Ele, que Ele chegará a vós. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus chama, vinde todos que estão cansados. Ele não abriu aqui a palavra para um grupo de pessoas, não só para os judeus. Ele diz todos que estáis cansados e supercarregados, que eu vos aliviarei. Eu tenho paz, eu tenho salvação, eu tenho libertação, eu tenho transformação. Para aqueles que se chegam a Jesus. Muitas das vezes as pessoas vivem um jugo pesado, um jugo que vai levar você à morte, que vai levar ele à condenação eterna. E Jesus, ele se propôs trazer esse jugo suave. Por que que Jesus diz, o meu jugo é suave, não é igual o jugo do mundo, que te condena, que te leva à morte, não. Meu jugo é suave, nós temos que andar de acordo com a palavra do Senhor. Nós temos que andar de acordo com o que Ele manda, louvado seja o nome do Senhor. E sabemos que Ele vai nos dar o descanso. Que descanso é esse? O descanso na eternidade, uma vida eterna com Ele, louvado seja o nome do Senhor. E Ele fala que Ele vai nos ensinar, porque quando o homem, a mulher se encontra com o Senhor Jesus, quando há esse encontro, há uma mudança, há uma transformação. Nós vemos lá na vida do apóstolo Paulo, né? Quando ele teve aquele encontro, automaticamente, não precisou levar muito tempo, porque quando o Senhor, irmã Lucilene, teve aquele encontro com Saulo de Tarso, ele falou, quem és tu? E Jesus se revela para ele, sou o Jesus que tu persegue. Dura é para ti quanto os arguilhões de Deus. Naquele momento, Paulo já tomou uma decisão de servir ao Senhor, de adorar a Ele, de andar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos a história, e nós vemos que foi uma mudança automática. Quando ele teve um encontro com o Senhor, ele reconheceu que ele necessitava do nosso Deus. E Jesus continuou batendo na tecla, disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, disse Jesus. E ninguém vai ao Pai se não for através dele. E vivemos, irmão Raimundo, no mundo que as pessoas não dão crédito. Não, eu já conheço, eu já vejo, eu sei, mas infelizmente eles não conhecem o verdadeiro Deus, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que traz vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos aqui todos os domingos, irmãos, estamos aqui falando que Jesus é o único mediador que liga o homem aos céus. Ele é a ponte que liga o homem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sem essa ponte, sem esse caminho, jamais iremos chegar a Deus. Porque ele diz, João escreve, né, ele vai falar que ele é o único caminho. Ele é o caminho que leva o homem à presença do Senhor. E sem ele não há salvador, sem ele não há libertador, sem ele não há transformador. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra do Senhor. E eu meditando aqui e falando a respeito do descanso eterno, descanso porque o Senhor nos garante, Ele nos promete, Ele faz essa promessa.
depois que ele fala, eu sou manso e humilde de coração, e achará descanso para vossas almas. Depois ele vai dizer, porque o jugo dele é suave e o fardo é leve. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele pega nossos pecados, ele pegou nossas transgressões, ele pegou tudo aquilo de coisa, de pecado que nós tínhamos, o Senhor levou sobre si. Ele falou, a cedro que nos condenava, ele rasgou, ele pagou com alto preço e preço de sangue. Cravou na cruz do Calvário com si, para nos dar o direito desse jugo suave e leve que ele tem nos oferecer. Pregar o Evangelho, anunciar a palavra do Senhor. Muitas das vezes, quantos de nós, eu não participei, porque eu, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, a minha conversão ainda jovem, adolescente, eu não participei deste mundo, e nem quero participar. Mas quantas pessoas, né, viviam aí na sarjeta, drogado, nos vícios, na prática pecaminosa, né? E Jesus chama para você anunciar o céu, para anunciar vida eterna, para dizer que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso, Ele tem um melhor nesta vida para nos dar, é que andar com Ele, e por fim ter uma vida eterna, morar na eternidade com Ele, porque as eternidades, elas são reais, tanto o céu quanto o inferno, irmã Lucelena. E o próprio Jesus pregou mais sobre o inferno do que céu, porque Ele está alertando o povo, está ensinando, lá existe 2 caminhos para o homem trilhar, existe 2 caminhos para o homem andar. Louvado seja Deus. E nós temos que escolher para que onde nós vamos trilhar, para onde nós vamos na nossa eternidade. E Jesus diz, vinde a mim, você que está aí oprimido, você que está aí cansado desta vida, não tem prazer de viver, não tem prazer nesta vida, vinde a mim que eu tenho algo maravilhoso para lhe oferecer. Eu tenho algo bom para ti, eu tenho algo do céu para você. Nós temos que entender isso, o que Jesus tem para nos oferecer. Ele tem o melhor dessa terra, Ele tem para nos oferecer. E como diz o apóstolo Pedro, para onde iremos nós? Se só em Ti, Senhor, tem palavra de vida eterna. Neste mundo nós vamos passar por um momento difícil, teremos aflições, que o próprio Jesus, Ele passou, mas Ele nos orientou, esteja de bom ânimo, tenha força, tenha coragem e força de vontade, que vocês vão vencer, porque eu já venci, e vocês vão vencer também. Nós lutamos todos os dias, para nós alcançar a nossa perfeição, para nós alcançar o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus no Evangelho, no livro de Apocalipse, no capítulo 2 e o versículo 7, Jesus falando à igreja, né? Fala assim no versículo 7: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida, que está plantado no jardim de Deus. O que vencer, nós vamos comer daquela fruta, né, da árvore da vida, que está plantado no paraíso de Deus. É para os vencedores. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 4 e o versículo 8, ele vai falar assim: agora me está reservado a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, não somente a mim, mas certamente todos os que amaram a sua vida. Você vê, para todos aqueles
que vencer, irmão Lucelino. Qual o dever nosso? Anunciar os céus. Qual o dever nosso? É pregar a palavra de Deus. É dizer, venha para Jesus. Você que está cansado, você que não conhece, venha para Jesus conhecer quem Ele é, quem realmente é o Senhor. O que Ele é capaz, o que Ele pode fazer por mim, pela minha casa, pela minha família. Jesus, Ele lança esse convite. Todos os moradores da terra, todas as gerações, Ele lança esse convite. Eu estou de braços abertos, esperando vocês, porque eu quero que você traga tudo que você traz aqui e trocar por esse jugo aqui. Eu quero que você chegue até a mim, com todos os embaraços, com todo tipo de pecado, mas eu quero que você deixe aqui e eu te dou isso aqui. Eu te dou esse jugo que vai te levar para a vida eterna. Eu te dou isso aqui que vai te levar para o reino de meu Pai. Agora cabe nós querer. Cabe nós queremos viver numa vida que nos separa da presença de Deus, ou queremos uma vida que esteja junto com Deus. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus e ele foi bem sucedido, não enfrentou a morte. A Bíblia diz que Elias optou para andar com Deus e ele foi levado ao céu. Todos os heróis da fé que decidirem chegar para Deus, eles alcançaram misericórdia. E não é a diferença das nossas gerações. Pedro andou com Jesus e alcançou misericórdia. Mas a palavra de Deus diz que Judas Iscariote, ele conheceu o mestre. Ele presenciou todos os milagres que Jesus fez. Mas ele não queria andar com Deus. E a Bíblia fala que o fim dele foi triste. Por isso que Jesus diz, eu acho lindo quando Jesus fala lá a respeito das duas decisões que nós devemos tomar. Está lá no livro de Deuteronômio, acho que é 28, se não me falha a memória. Ele vai falar que põe diante de ti. Ele falou para aquela nação, ele diz, eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. E ele ainda recomenda, eu prefiro que você escolha a bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele nos dá a escolha para nós escolher. Tem dois caminhos, tem dois para nós trilhar, tem duas eternidades para nós escolher para onde nós queremos ir. Louvado seja o nome do Senhor. Não sou eu, desde assim que falei, é a palavra de Deus. A Bíblia diz que é o caminho que conduz ao céu, a porta é estreita e o caminho é apertado. E a palavra de Deus, a Bíblia fala que são poucos que trilham por ele. Mas a palavra de Deus também diz que tem um caminho que conduz à perdição. Esse é espaçoso, é largo. E a palavra de Deus também nos diz que são muitos que trilham por ele. Louvado seja o nome do Senhor. E eu faço a pergunta para você, ouvinte da palavra de Deus: que caminho você está trilhando? Você está trilhando um caminho apertado? Você está trilhando um caminho com Deus? Ou você está trilhando um caminho que faz todas as suas vontades, os seus desejos? Porque Jesus disse que o caminho, a porta é estreita e o caminho é apertado, irmão Lucelene. Eu vejo assim, irmão. Muitas das vezes na minha vida, eu estou falando agora da minha vida. Muitas das vezes na minha vida, o caminho se torna tão apertado, que muitas das vezes eu estou andando normal,
muitas das vezes tem que andar de joelho, muitas das vezes estou alegre, mas muitas das vezes eu tenho que pôr o rosto no pó e chorar. Esse é o caminho que Jesus falou para nós. O caminho apertado. Tem dia que nós estamos lá em cima, mas tem outro dia nós temos que estar aqui embaixo. Tem uma oscilação, né? E o importante é nós não sair do barco. O importante é nós prosseguir. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse, diz, é o que vencer, é o que for até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. É bom? É. Tem momentos difíceis? Tem. Mas nós olhamos para o alvo. Volto a repetir as palavras de Pedro. Para onde iremos nós? Que só em Ti, Senhor, tem palavra de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E cremos, né, na soberania de Deus. O dever nosso é falar para você: vocês se chegue para Jesus, aceite Ele, deixe Ele ser seu Deus, deixe Ele ser o centro da sua vida. Se você fizer isso, querido ouvinte, amigo, você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa, vai fazer na sua família. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus é bom, é a misericórdia dEle, é o amor dEle, é a graça dEle que tem nos encontrado. Se nós olhar para nós, estamos cheios de defeito, de falha, cheio de defeito, de falha, cheio de pecado. Nós não estamos falando aqui que somos santos, que não temos pecado. Todos os dias nós pecamos, mas é porque a graça de Deus, a misericórdia do Senhor está conosco. E todo dia só chegamos a Ele dizendo: Senhor, errei, eu pequei, perdoa-me, me ajuda. Isso é a grande diferença. Essa é a grande diferença, nós chegarmos ao Senhor e se humilhar nos pés dEle e pedir o refrigério da parte dEle. Isso que nos alegra todo dia, isso que nos faz a prosseguir a cada dia, a cada manhã que nós se levantamos, acordamos, se levantamos, nós pedimos ter esse diálogo com o Senhor. Porque a palavra de Deus vai dizer: Senhor, deitei e acordei porque o Senhor sustentou. É Ele. Que toda a humanidade reconhecesse a soberania de Deus, mas nem todos reconhecem. E para isso, quando reconhecemos a soberania de Deus, sabemos que não somos nada. Vendo uma vida pecaminosa, mas a misericórdia de Deus, o amor, a graça de Deus, ela nos traz, ela nos puxa à presença dEle. E eu sou grato a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado, de estarmos aqui compartilhando a palavra do Senhor. É o poder dEle, é a graça, é a misericórdia dEle que nos transforma, que nos liberta, que nos molda, que nos lapida. É a graça dEle, é o amor, é a palavra dEle. Para isso nós temos que fazer a nossa parte também, como eu já citei no início. Tiago, ele escreve sua carta, ele vai dizer: chegai-vos a Ele, que Ele chegará a vós. Quando chegamos-se a Deus, estamos bem próximos a Ele, Ele está ali cuidando de vós. Agora, quando se afastamos da presença de Deus, não é Deus que nos afasta de nós, irmã Lucelena. Nós estamos aqui. Se eu chegar próximo de você aí, eu estou chegando perto de você. Mas se eu me afasto de você, você está no seu ponto aí, na sua posição. Nós que se afastamos da presença de Deus. Deus, Ele está lá. O maior sacrifício, irmão Raimundo, do Senhor já fez por nós. Foi ter dado o seu filho, morrer numa cruz, para nos abrir o direito. Para nos abrir o direito de se chegarmos a Ele. Agora cabe nós chegarmos a Ele.
Fique com essa palavra, que Deus abençoe a cada um dos irmãos e ouvintes deste programa. Que Deus venha abençoar a sua vida, a vida da irmã Lucelene, que o Senhor venha iluminar cada dia os caminhos de vocês, a mente, né? E vocês, que a glória de Deus seja impactante na vida de vocês, porque através deste programa, através dessa emissora, né, o Senhor tem avançado em muitos lugares que nós não podemos ir, mas o Senhor vai, através de uma palavra, através de um louvor, o Senhor fala, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E você que nos ouve nesta manhã, se você convidar o amigo Espírito Santo para habitar na tua casa, no teu coração, você vai ver a diferença que vai acontecer na sua vida. Quero fazer uma oração por você, que o Senhor venha abençoar o dia, né, o domingo de vocês. Esse é o desejo do meu coração, e convido já, se você quiser participar conosco ali no grande culto de mulheres, né, hoje, culto de senhora, hoje na nossa igreja Assembleia de Deus, Templo Central ali fica perto do TG ali, e você é nosso convidado especial, né? Onde a ministrante, a minha esposa, vai estar ministrando a palavra do Senhor, e vocês são convidados nosso especial, em nome de Jesus. Quero orar por você, que o Senhor venha derramar a graça do céu sobre a sua vida. Soberano Deus, soberano Pai, Criador dos céus e da terra, Glória a Deus. Aleluia. cuja tua presença estamos, Pai, neste momento. Eu te apresento, meu Pai, nossas vidas que estamos aqui nas tuas mãos. Te apresento, irmão Raimundo, a irmã Lucelena, Francisco Chave, Pai, que faz parte, meu Pai, que está aqui na sintonia, Senhor. Que o Senhor venha derramar a bênção do céu sobre este casal, sobre estas vidas, Pai. E desde agora eu estendo, meu Pai, a todo ouvinte, meu Pai, da tua palavra, deste programa, Senhor, que está na sintonia, Senhor, Deus eterno. O Senhor é Deus de perto, o Senhor é Deus de longe. E é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que eu apresento a cada ouvinte nas tuas mãos. O Senhor sabe como trabalhar, o Senhor sabe o que ele necessita, o Senhor conhece a cada um, meu Pai. Através da tua palavra o Senhor pode libertar, o Senhor tem poder para curar, e eu peço nesta manhã, libera o poder de cura, o poder de milagre na vida daquele que necessita, Pai. Pai, é no nome de Jesus que eu te peço, Pai, e assim eu te agradeço. Amém. Amém. Um abraço também para minha mãe, para todos os meus irmãos, que o Senhor venha abençoar de uma forma gloriosa a minha família, minha esposa, meu filho, minha sogra, e a todos os familiares dos irmãos que faz parte desse programa. Amém? Glória a Deus.